Hoje eu vou te contar qual é o maior erro de quem compra seu primeiro imóvel. Se você está se preparando para comprar o seu primeiro imóvel, fica comigo até o final desse vídeo e você vai descobrir como evitar ou quais são esses erros e não cair na armadilha que tem no mercado, que está sim de armadilha. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Araújo, corretor de imóveis, especialista em casas de condomínio. E hoje, nesse vídeo, eu quero te falar qual foi o meu e qual é o maior erro de várias pessoas que compram o seu primeiro imóvel. Eu já deixei anotadinho aqui, mas eu vou falar um por um. Eu anotei pelo menos 4 erros que você comete na primeira compra. Bom, o primeiro erro, vou até dar um check aqui, é a ansiedade. Você fica na ansiedade para comprar o imóvel e aí você vai procurar em tudo quanto é lugar, vai, pergunta para um amigo, pergunta para outro, onde que tem preço bom, onde tem um apartamento legal para você morar, e aí você vai desbravando todas as oportunidades. O que acontece é que quando você cair num plantão de vendas ou num apartamento decorado, é igual comprar o primeiro carro. Se você entrou, vai provavelmente ter feito 50% da compra ali, porque você está na ansiedade e o que te leva a cair no segundo erro, que é a emoção. Primeiro, a ansiedade faz você não racionalizar muitas coisas. Você quer fechar o negócio logo, você quer morar logo no apartamento, então você quer fechar um negócio rápido para já realizar o seu sonho. Porém, numa aquisição imobiliária, você precisa também trabalhar com racionalidade. É importante que você racionalize, porque hoje, no passado, já foi muito vantajoso comprar lançamentos. Hoje em dia, você compra no lançamento muito mais caro, às vezes, que você compraria no final. Inclusive, eu posso garantir para você que no final, que a gente chama no meio imobiliário de estoque, apartamentos de estoque. Nesses estoques, a construtora vai abaixar o preço, porque foi as unidades que ficaram por último. Nem sempre são unidades ruins. Eu já vi unidades serem vendidas muito mais barato que no lançamento, no estoque. E qual que é a vantagem de comprar no estoque? O apartamento está pronto, amigo. Você só vai dar entrada e financiar e vai cair para dentro. Você não vai precisar pagar um fluxo obras. Você mitigou o risco da construtora, porque não, a construtora é boa, não tem risco. Até as boas têm risco. Toda construtora tem risco. Você está absorvendo um risco que você não precisaria absorver. Até... mas o meu é crédito associativo, a Caixa vai garantir. Ok, vai garantir. Só que se tiver algum problema com a construtora, até a Caixa resolver isso, contratar outra construtora, você atrasou sua obra, o seu sonho foi lá para frente. Então, sempre na planta, se o imóvel não existe ainda, você está absorvendo um risco, tá? E quando você compra um imóvel no estoque, o imóvel está pronto, você só vai pagar e vai mitigar esse risco, não tem risco. E muitas vezes você vai encontrar oportunidades e que esse imóvel vai estar mais barato que no lançamento. Eu cansei de ver isso. Eu, enquanto fui corretor, trabalhava em lançamentos, às vezes eu ia oferecer estoque, eu gostava muito de trabalhar estoque porque os corretores somem do lançamento, não fica nenhum. Aí os estoques ficam lá abandonados. Aí se você faz um trabalho ativo em cima dos estoques, você tem mais chance de vender. Então eu ia oferecer estoque para a lista antiga de clientes, ou clientes que passaram pelo plantão, às vezes eram clientes que tinham comprado. E aí ele fala, poxa, quanto que tá? Mas eu paguei muito mais caro que isso, tal. E no final, a construtora está vendendo mais barato do que os imóveis que estavam lá no lançamento. Lógico que você vai ouvir a desculpa de que você não pode escolher a unidade. Ok, mas você também não tem risco. O segundo erro que muita gente comete na primeira aquisição é a emoção. Como eu já falei, dei um spoiler lá no primeiro erro. A emoção vai prejudicar a racionalidade do negócio. Você vai entrar dentro de um apartamento decorado, amigo, vai estar perfeito, vai estar tudo bonito. Vai ter uma máquina de lavar linda, tudo novinha, cheirando novo, tem até cheirinho de ambiente dentro, aquela maquininha que solta cheiro, porque ele vai mexer com todos os sentidos seu, cheirinho no ambiente, cheiro de móveis novo, tudo decorado, arrumado. Aquilo foi organizado para te impressionar. Você não vai receber um apartamento daquele jeito, a menos que você pague tudo, um marceneiro para entregar daquele jeito, ou umas consultoras nem entregam, né? Preferem nem se envolver na parte de marcenaria. Né? Então eles entregam um apartamento, muitas vezes com piso só na cozinha. O resto do apartamento é contrapiso, você vai ver uma coisa, mas quando você for mudar, você vai ter que mandar fazer piso, você vai ter que fazer decoração, você vai ter que instalar iluminação, que não vai ter também, vai ter que instalar um monte de coisa. Então, você tem que entender que aquilo ali que você está vendo é para mexer com a emoção. Por quê? Você não toma uma decisão de compra se não for por emoção. Se você racionalizar, você não compra nada quase. Então, eles vão tocar na sua emoção. É que nem comprar um carro novo. O carro é mais acessível, mais pessoas compraram um carro. Então, você vai lá comprar o carro zero, você fez test drive. A primeira coisa que o vendedor te fala, vem fazer o test drive. Por quê? O test drive vai te vender 50% do carro. O resto é só condição de pagamento, financiamento, né? Então, mexe com a sua emoção. Um apartamento é a mesma coisa. Se você for no decorado, eles vão falar que é um investimento. Maior falácia que existe nos dias de hoje. Falar que um apartamento na planta é investimento.
eu recomendo você estudar sobre investimentos e entender o que é investimento, para depois achar que um apartamento na planta é investimento. Eu posso te garantir que não tem nada de investimento. Ah, mas valoriza. Sim, fatalmente vai valorizar. Todo ativo imobiliário, com o tempo, valoriza. Todo, 100%. Ah, mas eu comprei uma casa, fui vender um ano depois, perdi. Lógico que o ativo imobiliário tem o fator tempo para você recompor o custo de aquisição, que é tema para um outro vídeo. Mas todo ativo imobiliário valoriza. É contrário do carro, que também eu vou fazer um outro vídeo sobre ativo imobiliário versus carro, tá? Então, voltando para o nosso tema aqui, que é emoção, um dos erros que a gente faz na primeira aquisição imobiliária é ter muita emoção aguçada na hora de fazer a escolha. Isso vai perverter a sua racionalidade. Você precisa de uma medida de racionalidade para mitigar a emoção e fazer uma escolha intencional de acordo com a sua necessidade, aquilo que você está traçando como plano para a sua vida. O terceiro erro que está envolvido com o segundo é não pensar na revenda na hora de comprar um imóvel. Porque, como eu disse, todo ativo imobiliário valoriza. Só que ele tem um fator tempo. Você quer comprar para vender daqui 6 meses, sem chance de você conseguir isso. Só o custo de aquisição, ITBI, registro, já é muito mais do que esses 6 meses ou um ano de valorização. Então, esquece isso. Você tem que pensar na revenda no sentido de tempo, entendeu? Esse ativo, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito aqui no condomínio que eu moro. Tem uma casa, o cara constrói uma casa para vender, construiu uma casa nova. Aí ele constrói uma casa muito bonita, um acabamento finíssimo, e aí ele põe um preço lá que está em torno de 10 a 20% acima do preço médio de mercado. Porque a casa dele tem mais itens, vamos dizer assim. Ela é mais bem acabada, tem um acabamento mais fino, tem valor. Porém, se você for comparar com as demais casas do mercado, você tem uma casa muito acima do preço médio. Ou seja, se você pensar na revenda, essa casa está fora de mercado pelo menos 3, 4 anos. Alonga mais o tempo que você vai demorar para recuperar o valor desse ativo ou ter valorização sobre ele. Então, fazendo uma comparação com o carro, é como se você fosse comprar um Fusca e gastar 50 mil de som e roda nele. E roda e não sei o que mais, e multimídia e não sei o que. Ah, mas meu Fusca vale 60 mil. Ok, vai ter gente que vai comprar um Fusca por 60 mil, mas você concorda que um público muito menor? E aí você vai ter uma dificuldade na revenda desse Fusca? Igualzinho no mercado imobiliário. Você compra uma casa que está acima do preço médio de mercado, ou você comprou uma casa no preço de mercado e equipou ela a ponto dela valer mais que o preço de mercado, você não está pensando na revenda. Esse ativo ele está valendo mais do que o preço médio da região. Aqui no meu condomínio são imóveis que têm um preço médio entre 800 a 1 milhão, casas térreas de 100, 150 metros, 800 a 1 milhão de reais. Aí tem gente que vende mais caro que isso. Tem gente até que vende, inclusive. Só que é o erro da primeira aquisição. Tem gente que comete esse erro na segunda, na terceira aquisição. É muito importante você pensar na revenda desse imóvel. Se esse ativo vai estar compatível, em quanto tempo ele vai estar compatível com o preço de mercado para a revenda. Quando ele chegar no preço de compatível, ele ainda tem um período de valorização. Então tudo isso você tem que levar em conta, você tem que racionalizar, pensar na revenda. Aí no meu condomínio, que tem esse preço médio que eu te falei, tem casas sendo terras vendidas a 1,5 milhão, 1 milhão e 600. Pode ser que venda, mas é muito difícil de vender. Se você de repente precisar vender esse imóvel, tiver a necessidade de liquidar ele, você vai ter que vender abaixo do preço que você pagou, inclusive. Então, pensar na revenda é muito importante. Ah, vou comprar um apartamento de 250 mil. Aí você vai lá, compra um apartamento que está 300 mil. Ah, mas ele tem automação, ele tem um monte de coisa, certo? Só que ele está pelo menos 20% acima do preço de mercado. Isso vai prejudicar a sua revenda. Com certeza, você vai demorar muito mais tempo para vender. Quando você for revender, o preço que você precisa pedir nele para recuperar o valor de aquisição. Você vai demorar muito mais tempo para vender. E se você tiver necessidade de liquidar, com certeza você vai ter que vender abaixo do preço que você pagou. Lembrando que não é só os 300 mil que você pagou. Você tem ITBI, que é em torno de 2% a 3%, depende do município. Você tem escritura para passar para o seu nome. Você tem registro dessa escritura. Então, um apartamento de 300 mil, fácil você vai gastar 320 na aquisição dele. Aí você faz uma reforminha aqui, outra ali, um negócio para deixar do seu jeito, o preço de aquisição ficou alto, além do que o mercado absorve. Então é um ponto muito importante, é um erro que é cometido, inclusive, recorrentes vezes, mais do que a primeira aquisição. Quarto erro que você pode cometer é comprometimento de renda. Amigo, paz não tem preço. Fala quantos reais vale sua paz. 1 minuto de paz para você, vale quanto? Fala em reais para mim. Fala em dólar para mim, quanto que vale. Você tem que saber precificar. Você consegue ficar 30 anos sem paz, ficar tipo assim, atribulado, que não consegue pagar, o banco te mandando notificação, você consegue ficar 30 anos? Porque é isso que você vai fazer se você não pensar no comprometimento da sua renda. Ah, eu ganho 10 mil de renda, vou pagar 8 mil de parcela. Como que você vai viver com 2 mil se sua renda é 10? Não tem como. Se sua renda é 10 mil, provavelmente você tem um custo de vida aproximado ali de pelo menos 50% dessa renda. Então como é que você vai comprometer tanto da sua renda assim? Estou dando um exemplo aqui, mas tem pessoas que ganham
2, 3 mil e compromete 1.500 da renda. Isso não faz sentido nenhum, é totalmente anti-intuitivo. Se você for racionalizar, se você prestar atenção, todos esses erros que eu comentei com você, ele está diretamente ligado à racionalidade. Você tem que racionalizar as suas decisões, as suas escolhas. Se você está querendo comprar o seu primeiro imóvel, segundo, terceiro imóvel, e você tem uma dificuldade de adaptar a sua realidade, ou tem alguma dificuldade de entender como evitar cair nesses erros, me chama aqui nos comentários, ou me chama em algum contato meu que estiver nesse vídeo, que eu posso te ajudar. Tem parceiros no Brasil inteiro. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike, faz alguma coisa. É melhor do que não fazer nada. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa saber desse conteúdo. Para receber mais conteúdos como esse, se inscreve no meu canal, ativa as notificações para receber outros vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!